Né? É muito. Mas é que assim, o que as pessoas querem é um milagre, né? Esse que é o problema. É. Então, se as pessoas tivessem a curiosidade de entender o mecanismo de ação, como é que funciona, para que que serve, seria legal explicar. O ruim é você querer compensar uma coisa com outra. Ah, não consigo fazer dieta, o que que eu tomo? Pô, não tem nada que você tome para fazer dieta. É vergonha na cara. É a coisa que você vai tomar. Então, são essas compensações que as pessoas tentam trocar alguma falta de vontade por um fármaco ou algumas horas de sono por outro fármaco, e a pessoa vai tentando buscar alternativas sem resolver o problema dentro dela, né? A gente tá na época perfeita para falar disso. Ah, então. Verão. Então, partindo desse princípio, eu já te pergunto uma pergunta muito simples, mas que pra mim é bem. Eu tenho dificuldade em responder quando a pessoa me pergunta. Eu sou natural. Não, eu sou natural, né? Supostamente, eu sou natural. Eu sou Final de natural. Florianópolis. Natural de Florianópolis. Eu sou natural. Vocês são naturais. Como que eu sei, em que momento que eu sei que eu devo hormonizar, como diz a galera? A pergunta difícil é essa. Difícil, é bem difícil. Porque tem várias variáveis, no meu ponto de vista, pelo menos. Tem muitas variáveis. Assim, a primeira é que ninguém fala. É que talvez, depois que você começar a hormonizar, você nunca mais pare. Então, a avaliação que a pessoa tem que fazer é: quero levar a agulhada o resto da vida? Talvez e muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Cara, isso é uma que isso Muito eu ouvi, provavelmente. eu ouvi o Braulio Pinduca falando isso num podcast recentemente. Aí eu peguei, olhei e falei assim: tá falando besteira? Não, não tá falando besteira não, cara. É bem verdade isso. Sim, porque Eu nunca é tinha uma parado pra decisão pensar nisso. para sempre. Não só porque você vai gostar dos efeitos, né? Vai querer manter isso, mas também porque muitas das vezes você não consegue recuperar bem hoje. E aí você tava num nível, foi para um nível acima e despencou. E aí o resto da tua vida você vai baixo, não? Tá, mas e aquela história, por exemplo, assim, ó, eu vejo que muitos atletas competem e depois querem fazer uma TPC. Aí o cara quer ver o LH dele lá no topo. Assim, qual é o sentido da TPC? É fazer o teu corpo, é fazer os teus níveis hormonais se tornarem fisiológicos novamente nesse ponto de vista? Ou simplesmente, qual é o objetivo disso? Porque eu não vejo muito objetivo o cara que quer seguir carreira no fisiculturismo, fazer uma TPC para querer ver o FSH, o LH, né? Não, isso é ridículo. É só confusão mental. É a pessoa que não sabe o que tá fazendo. É assim, a partir do momento que você... Respondendo a pergunta, então. Tem um cara que eu sigo, que eu adoro ele, é um coach inglês. Ele trabalhava muito com atleta de rugby e tal, pra passar em doping. O cara tem uma experiência com doping. E aí, quando perguntam pra ele qual que é a hora de hormonizar, ele pergunta: o que que você vai ganhar na tua vida com isso? Você vai fechar um contrato de $1 milhão? Vai ganhar algum dinheiro, algum recurso? A tua imagem corporal vai te trazer mais cliente? Ou a tua força, ou o teu performance, teu desempenho? Faz Qual é o sentido. benefício? Tem algum benefício real fazer isso? Que vai aumentar os riscos. Se você ter um evento vascular lá na frente, de você ter complicação. Então, você possivelmente estará encurtando um pouco sua vida. Para quê? Eu tenho a minha resposta, mas cada pessoa vai ter que responder. Porque o que vale a pena para mim pode não valer a pena para o filho. Não, o que vale a pena pra ti, eu acho que pra mim vai valer sempre a pena. E tem o problema da pessoa iniciar muito cedo, que é muito normal hoje em dia. Quando tu inicia hoje, tu tem um ganho de massa muscular muito grande, mas tua articulação, teu tendão, ele não acompanha. Essa molecada hoje, então, YouTube, que a gente trazendo também informação, conhecimento, vai gerando nas pessoas mais cedo ainda a vontade. É importante citar aí o seguinte: o que você conquistar com droga poderia ter sido conquistado naturalmente, só vai ser sustentado com droga. Então, assim, se você queima etapa, digamos que você conseguiria pôr 15 quilos de massa magra naturalmente, e daí você ia entrar num platô foda, que para quebrar esse platô você ia ter que deixar de ser natural. Mas se você começa a usar a droga antes de conquistar essa massa que era possível para você, você já tá pagando um aluguel por essa massa muscular que você poderia ter tido sem hormônio. E tu inibe uma resposta que poderia ser fantástica no futuro, né? Perfeito. Então, quem tem base natural, você pega aí
Atleta que tem 6 anos de treino, e aí o cara vai hormonizar, ele tem um resultado fantástico com uma dura por semana. Uhum. É absurda a diferença. Agora, então, vamos falar de doses, assim, pra galera ter uma noção. Se para você ter um resultado X, você precisava de 500 miligramas Por semana. por semana, e você abusou e usou 1.500, quando você reduzir para 500, você perde aquilo. Por isso que é importante a introdução do esteroide ser paulatina, leve e constante. Por isso eu sou contra o TPC para quem realmente vai fazer o uso do esteroide pensando em performance, em alguma competição. Se você decidiu que você vai fazer o uso do esteroide, ficar fazendo TPC é meio perda de tempo Uhum. para Enxugar quem gelo, vai fazer né? isso. É enxugar gelo. É que as pessoas gostam de saber que, eu vou ter fertilidade o dia que eu quiser ser pai, por exemplo. Mas é um pensamento tão idiota, porque você basta olhar para o sexo oposto. Uma mulher não pode tomar pílula 15 anos e daí decidir ter filho, para de tomar e engravida. Por que a pessoa acha que o sistema, a fertilidade masculina, ela inibe para sempre, Uhum. né? Não, é reversível, né? Uhum. Lógico, dependendo do tempo que foi suprimido, demora mais para você recuperar. Por isso, até hoje em dia, muita gente advoga, eu advogo o uso do HCG intraciclo. Eu, por exemplo, demorei 12 semanas. Foi o tempo que eu necessitei para fazer um tratamento com pouca coisa, tá? Usei um pouco de clomídia, um pouco de HCG, um pouquinho de anastrozol e parei com os hormônios. Eu não tomei nada durante 12 semanas. Eu lembro que quando a gente fez o teste de farmácia e a Carol deu positivo, eu já botei uma dura para comemorar. E aí, por mais incrível que pareça, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Todas as vezes os meus ciclos são muito lights, assim. Só que eu sempre fiz períodos muito longos. Sim. Porque eu acredito que o processo de ganho de massa muscular é lento. Então, por exemplo, não adianta o cara vai fazer uma preparação e durante 10 semanas ele usa 2 gramas por semana, vai. Mas o teu corpo ele precisa de um período, né? O processo de ganho de massa muscular é lento. Então, às vezes, vale mais tu fazer o uso consciente, né? Durante um período mais longo, né? Eu prefiro 1000 vezes pelo seguinte. Gasta-se muito mais saúde você dando uma paulada e tirando o pé, dando uma paulada e tirando Isso, o pé. é o Ou, que a por maioria exemplo, faz. o cara faz um ciclo e faz uma TPC. Aí depois da TPC ele perde metade do que ele ganhou. Ele vai gastar mais saúde para voltar onde ele parou, para daí começar a evoluir de novo, do que se ele tivesse feito um cruise. Então, o músico cuida dos meus exames, cara, e eu percebo, né, pela conduta que ele tem comigo, é que a gente não faz muita flutuação. Ele faz com que o meu organismo se mantenha sempre num padrão linear, assim. E aí você não tem janelas de des-saúde, sabe? Porque se tu pegar os meus exames antigos, eram assim, né, pum, 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 pum. E tu sabia o que eu tava fazendo só pelos exames. Uhum. Era assim, era drástico, mas até quanto tempo tu é capaz de fazer isso, né?